Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias. Vamos dar continuidade ao nosso preparatório, o Enem, o EMA, PAS. Lembrando que esse projeto é do governo do estado, por meio da Secretaria de Educação. Tranquilo? Vem comigo. Trataremos, de questões de regra de 3, tá ok? Tema realmente muito recorrente a nível de Enem e a nível de EMA. Questão 91 diz o seguinte: para a construção de um edifício, o engenheiro responsável decidiu utilizar um novo elevador de carga, com o objetivo de transportar as lajotas do solo até o andar superior com maior eficiência. Testaram-se dois modelos de elevadores. O primeiro carrega 40 peças de lajotas por vez e demora 15 minutos para ir ao topo e retornar ao solo. O segundo carrega 60 peças de lajota por vez e demora 21 minutos para percorrer o mesmo trajeto. O engenheiro decide verificar quanto tempo o primeiro demora para carregar 280 lajotas até o topo e voltar. Em seguida, decide calcular a quantidade máxima de lajotas que o segundo elevador carregaria nesse mesmo tempo. Nessas condições, a quantidade máxima de lajotas que o segundo elevador pode carregar é, ok? Pessoal, aqui nós vamos montar duas pequenas regras de 3, tá? Por quê? Porque são dois elevadores e duas situações diferentes, tá? Com relação ao elevador 1, o que está acontecendo? O elevador 1, ele consegue transportar 40 peças em 15 minutos. Então ele te pergunta, para transportar 280 peças, ele vai demorar quanto tempo? E esse tempo é o que ele quer saber para o elevador 2 levar o quê? 60 peças, sendo que para 60 peças ele demora 21 minutos, ok? Então vem comigo. Primeiro, eu tenho que analisar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Jogo uma seta em direção àquilo que eu quero saber, que no caso é esse X. Eu vejo o seguinte, para 40 peças eu demoro 15 minutos. Para 280 peças eu estou aumentando o número de peças que devem ser carregadas. Eu vou gastar mais ou menos tempo? Responde, mais tempo, certo? Então, aumentando o número de peças, vai aumentar o número de tempo. Então, aqui eu tenho duas grandezas que são diretamente o quê? Proporcionais. Então, eu mantenho a proporção do jeito que está, tá ok? Então, aqui eu vou dizer que 40 está para quanto? Para 280, assim como 15 está para x, tá ok? Lembrando, pessoal, que quando eu trabalho com razão, proporção e quando eu posso, eu sempre faço o maior número de simplificações possíveis, tá ok? Então, bem aqui, a primeira simplificação que eu vejo é logo por 10. Cancela um zero de cima com o zero de baixo. O que nós temos agora? 4 sobre 28. 28 é múltiplo de 4. Então, aqui eu posso simplificar por 4 e aqui também o quê? Por 4, ok? 4 por 4 será igual a 1 sobre 28 por 4, 7, igual a 15 sobre quanto? X. Agora, o que você faz? Aplica a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, 1 vezes x é x, igual a 7 vezes 15. Bora só confirmar aqui quanto é que vai dar, tá? Como é que vocês estão em tabuada? 7 vezes 5 dá 35, sobe 3, ok? 7 vezes 1, 7, com 3 que foi, 10. Então, aqui, ó, a resposta é o quê? 105. 105 o quê, turma? Minutos. Professor, o que foi isso que a gente descobriu? A gente descobriu o tempo que o elevador 1 demora para transportar 280 peças. E esse é o gancho, para eu responder a pergunta que ele quer. Porque ele diz o seguinte, o elevador 2, ele consegue levar 60 peças em quanto tempo? 21. Então, quantas peças ele consegue levar com o mesmo tempo do primeiro? O primeiro demora quanto tempo? 105, tá ok? Então, no lugar do x aqui, eu já posso substituir por 105 o quê, turma?
minutos, ok? Olha só, quero descobrir aqui esse y, joga a setinha para baixo, tá ok? Professor, toda vez eu tenho que fazer isso? Você faz até ganhar prática, tá? Depois que ganhou prática, meu amigo, não nem preciso fazer mais isso, pode fazer análise mental, tá ok? Olha só. Você gasta 21 minutos para transportar 60 peças. Agora tu tem mais tempo, tu consegue transportar mais ou menos peça. Com certeza que mais peças, né? Então aqui o tempo está aumentando e o número de peças carregadas também aumentam. Então são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Aí o que meu amigo faz? Mantém a proporção. Então eu vou dizer que 60 está para quem? Para y. Assim como 21 está para quanto? Para 105, ok? Pessoal, por experiência, né, dá pra gente ver que aqui, ó, se eu pegar 21 e multiplicar por 5, vai dar essa mesma resposta aqui, o 105, né? Então, dá para simplificar aqui por 21 e dá para simplificar aqui também por 21, tá? Vamos lá, mas aí tu poderia fazer uma outra simplificação, né? Tu poderia simplificar aqui por 3, né? Critério de divisibilidade. Aí depois tu simplificaria por 7. E 7 vezes 3 é a mesma coisa que 21, tá? Mas sigamos. Bem, aqui eu tenho 60 está para y, assim como 21 por 21 é 1, 105 dividido por 21 é igual a quanto? A 5, ok? Pronto. Propriedade fundamental das proporções, meio pelos extremos. Y vezes 1 é igual a y, igual 5 vezes 60, né? Às vezes, tu pode errar por causa de um zero, então você multiplica somente os números, tá? Exceto o zero e depois só acrescenta. 5 vezes 6 vai dar 30. Acrescenta o zero, então vai dar 300. 300 o quê? 300 peças, né? 300 peças. Bora buscar aí o gabarito. Tá na letra A? Não. Letra B? Não. Tá na letra C, né? Letra C, 300 peças. Tranquilo? Muito bem. Bora para a próxima. Questão de número 92, questãozinha aí Enem também de regra de 3. Lembrando, né, turma, que nós temos aí a princípio dois tipos de regra de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 o quê? Composta. Regra de 3 simples, você tem somente, né, duas grandezas, certo? Ele te fornece 3 informações e ele quer a quarta, por isso que o nome é regra de 3, né? Regra de 3 é composta, né? A simples. A composta é quando você já tem mais de duas grandezas envolvidas, tá ok? Bora para cá. Essa primeira foi regra de 3 o quê? Simples, tá? Sigamos para a próxima. Diz o seguinte: um pediatra prescreveu um medicamento na forma de suspensão oral para uma criança pesando 16 quilos, ok? De acordo com o receituário, a posologia seria de 2 gotas por quilograma da criança, em cada dose. Ao adquirir o medicamento em uma farmácia, o responsável pela criança foi informado que o medicamento disponível continha o princípio ativo em uma concentração diferente daquela prescrita pelo médico, conforme mostrado no quadro. Então, no quadro aí, né, turma, nós temos duas colunas. Na primeira coluna é o tipo de medicamento e na segunda coluna é a concentração do princípio ativo em miligrama por gota, certo? O que foi prescrito? Foi prescrito, né, um remédio de concentração 5. O que realmente eu tenho disponível pelo comerciante? Um de concentração 4, ok? Comando da questão: quantas gotas de medicamento adquirido a criança deve ingerir de modo que mantenha a quantidade de princípio ativo receitada, tá ok? Então aqui, turma, para essa questão eu montei 3 regrinhas de 3, tá? Para que a gente realmente fique bem organizado no desenvolvimento do cálculo, tá? Vamos lá. Primeiro, de acordo com o texto, né? O que é que ele passou para a gente? Eu sei que a cada quilo da criança eu tenho que ter 2 gotas, tá? Agora, qual é o quilo da criança? 16. Então, para 16 quilos, eu terei quantas gotas? Aqui, ó, eu posso montar a proporção, 2 está para x, assim como 1 está para 16, e eu aplico logo direto a propriedade fundamental das proporções. X vezes 1, x, igual a 2 vezes 16, 32. 32 o quê? Gotas, tá?
Então, essa criança aí, ela tem que ingerir 32 gotas desse medicamento, ok? Agora eu observo o seguinte, eu tenho a prescrição do médico e eu tenho o que está disponível. Bora ver como é que ficaria de acordo com a prescrição do médico. De acordo com a prescrição do médico, uma gota seria a cada 5 miligramas. E essa criança ela tem que tomar 32 gotas. Então, para 32 gotas, seriam necessárias quantas miligramas? Bora lá, ó. Então, aqui, ó, montando a proporção, 5 está para Y, assim como 1 está para quanto? 32. Propriedade fundamental das proporções. Meio pelos extremos. Y vezes 1, Y, igual a 5 vezes 32, né? Bora confirmar aqui. 5 vezes 2, 10. Quanto é que sobe? 1. Como é que vocês estão entabuados? 5 vezes 3, 15. Com uma que foi, 16. Então, aqui vai dar 160 o quê? Miligramas, ok? Vou apagar. Então, isso aqui é de acordo com o quê? Com a prescrição, né? Então, de acordo com a prescrição médica, eu preciso de 160 miligramas. Mas bora ver de acordo com o que tem disponível. Lá, o que tem disponível é de 4 miligramas por gota, tá? Então, quantas gotas seriam necessárias para manter, né, o que realmente a gente queria? Olha só. De acordo com o que está disponível, eu tenho que ter uma gota para 4 miligramas, tá? Agora, quantos miligramas realmente eu tenho? 160. Então, quantas gotas serão necessárias? Chamei de Z. Turma, vamos manter aqui a proporção, ó. Montar a proporção. 4 está para 160, assim como 1 está para quem? Para Z. Tu pode fazer direto, meio pelos extremos, ou então tu pode o quê? Simplificar. Eu prefiro simplificar logo, ó. Eu observo que dá para simplificar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Então, eu simplifico aqui por 4 e aqui por 4. Tá ok? Sigamos. 4 dividido por 4 vai dar 1. Sobre, pega somente o 16. 16 por 4 dá 4, acrescenta o 0. Igual a 1 sobre quem? Sobre Z. Pronto, ficou lindo agora, ó. Faz meio pelos extremos. 1 vezes Z dá Z. Igual a quanto? 40. 40 o quê? 40 gotas. Turma, agora é só procurarmos, né, a alternativa correta, tá? Tá na letra A, B, C? Não. Tá em qual alternativa? Alternativa letra D. Tranquilo? Então, turma, questão razoavelmente grande, tá ok? Com várias informações e eu dividi o quê? Em 3 partes, que foram até contas bem tranquilas de se fazer, tá? Então, quando você tiver uma questão realmente que tu observe que ela vai te dar um pouco de trabalho e tu não tá conseguindo visualizar a questão, vai dividindo ela em partes, tá? Que depois a questão sai de uma forma bem tranquila. A primeira questão era a questão de regra de 3 simples, né? Eu fiz até a análise, quando é diretamente, quando é inversamente, essa aqui eu já fiz direto, tá? Aqui é como se você já soubesse analisar quando é diretamente e inversamente. Bora agora para a questão 93. Essa questão 93, turma, ela já não é uma questão de regra de 3 simples. Ela é uma questão de regra de 3 composta, tá? O que diz a questão? Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas, ok? Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, fica parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas, na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Vamos aqui para as alternativas, né? Pronto.
Pessoal, então bem aqui é uma questão, né, que de novo tu observa que é uma questão grande, né, uma questão com muita informação e que tu tem que organizar os dados. Nessa questão eu tenho as seguintes grandezas, eu tenho o tempo, eu tenho os itens e eu tenho as máquinas, né? Então eu passei de duas grandezas, então quando passa de duas grandezas é regra de 3 composta. Vamos lá. Primeiro passo, né? Você identifica as grandezas. Quem são as grandezas? Tempo, itens e máquinas, ok? Olha só, primeiramente eu tinha quantas máquinas? 4 máquinas, certo? Essas 4 máquinas, elas produziram quantos itens? 6.000 dos 9.000. Quanto tempo elas trabalharam? Elas trabalharam 6 horas, ok? O que foi que aconteceu depois? Uma máquina ficou parada e foi para manutenção. Então agora eu não tenho mais 4 máquinas, eu tenho somente o quê? 3 máquinas. Essas 3 máquinas têm que terminar o serviço, certo? Agora, esse serviço era de 9.000 peças ou itens. Então, de 6.000 para 9.000, ainda faltam 3.000. Então, quanto tempo elas vão demorar para terminar de produzir essas 3.000 peças, ok? Como é que você faz? Aqui você joga a setinha na direção daquilo que você quer descobrir e vai analisando grandeza por grandeza para ver se são todas diretamente o que? Proporcionais ou inversamente. Olha só, para produzir 6.000 itens, a gente gasta 6 horas. Eu quero produzir agora só 3.000 itens. Você vai gastar mais ou menos tempo? Se diminuir o item, vai diminuir também o tempo. Então aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Aqui está diminuindo e aqui também está o quê? Diminuindo. Então eu vou colocar as setinhas no mesmo sentido, ok? Bora analisar agora a próxima. Com 4 máquinas, eu demoro 6 horas para fazer o serviço, certo? Agora eu tenho o quê? 3 máquinas, eu tenho menos máquinas. Se eu tenho menos máquinas, turma, para trabalhar, é sinal que eu vou gastar um pouco mais de tempo, concorda comigo? Então aqui está diminuindo as máquinas e está aumentando o quê? O tempo. Então, se uma está diminuindo e a outra está aumentando, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou jogar a setinha o quê? Na direção contrária. Agora, vamos armar, né, a proporção. Aqui vai ficar 6 está para x, assim como eu ainda, né, tenho duas razões. 6.000 para 3.000 continua mantido, não vai mudar. Ok? Então tá aqui 6.000 sobre 3.000. Agora essa daqui vai mudar, né? Tenho que inverter. Então o 3 vai para cima e o 4 vem para baixo. Beleza? Muito bem. Depois que você armou toda a proporção, agora você pode fazer as simplificações, ó. Eu posso simplificar esses 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo, ok? Eu posso também simplificar esse 3 de cima com esse 3 de baixo. No lugar desse 3 vai ficar 1. No lugar desse 3 vai ficar 1, ok? Posso simplificar o 6 do primeiro membro com o 6 do segundo membro, tudo por ele mesmo. Então aqui, ó, vai ficar 1 e aqui também vai ficar 1, ok? Depois de todas essas simplificações, bora ver o que sobrou pra gente. Sobrou aqui que 1 está para quem? Para x. Assim como aqui sobrou o número 1, aqui também sobrou o número 1. Vezes aqui sobrou o número 1 e aqui sobrou quem? O número 4. Daqui, turma, a gente conclui o seguinte, ó, que 1 está para x, assim como multiplicação de fração, né? É o de cima pelo de cima, ok? E o de baixo pelo de baixo. Sigamos. 1 vezes 1 vai dar 1 sobre 1 vezes 4, 4. E agora o que você faz? Aplica a propriedade fundamental das proporções, né? Meio pelos extremos. X vezes 1 é x, igual a 1 vezes 4, 4. Então, ó, essas 3 peças, elas irão demorar realmente quanto? 4 horas, ok? Agora a gente tem que voltar e fazer uma linha do tempo, certo? Porque ele quer saber o seguinte, como as máquinas começaram a trabalhar 8 horas, aí teve essa parada, tiveram que tirar uma máquina e depois as 3 voltaram a trabalhar, né? E gastaram o quê?
4 horas. Então, realmente, quando é que elas vão terminar esse serviço? Bora voltar aqui no texto. O texto diz o seguinte, né? Onde é que tá? Pronto, tá bem aqui, ó, no segundo parágrafo. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Então, vem comigo aqui, ó. Que horas que começou? 8 horas da manhã, certo? Então, eu tinha as 4 máquinas trabalhando. Quanto tempo elas conseguiram trabalhar? Elas conseguiram trabalhar 6 horas. Então, aqui, ó, vai se passar mais 6 horas. Ok? Trabalharam essas 6 horas, né? 18 mais 6 já vai dar 8 mais 6, já vai dar o quê? 14 horas. Quando deu 14 horas da tarde, verificou-se que uma das máquinas deu problema, né? Então, teve que fazer uma parada para manutenção. Essa parada foi de quanto tempo? Meia hora. Então, aqui vai passar mais meia hora, ou seja, mais 30 minutos. Beleza? Então, só com essa parada, eu já estou em 14 horas e o quê? E 30 minutos. Beleza, botaram a máquina para manutenção durante meia hora e só ficaram 3 máquinas trabalhando para terminar esse serviço das 3.000 peças. Agora, quanto tempo elas demoraram? Elas demoraram mais 4 horas. Então, bem aqui eu tinha 14 horas e 30 minutos, ok? E se passaram mais quantas horas? Mais 4 horas, ok? Então, 14 horas mais 14 horas e 30 com mais 4 horas, vai fechar 18 horas e 30 minutos. Realmente aqui, né, que vai para a seção de esgotamento. Pessoal, 18 horas e 30 minutos está na alternativa letra B, beleza? Então, pessoal, por aqui encerramos, tá, essa nossa aula. Espero realmente ter ajudado vocês. Até a próxima, tá? E não esqueça de acessar o nosso material. Valeu!